estudantes! Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula 50 de língua portuguesa para o segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra e venho dar aqueles recadinhos iniciais para você. Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Fique em casa, se cuide, se proteja. E se precisar sair, não esqueça, não deixe de usar a máscara. Combinado? Vamos agora organizar os materiais que iremos utilizar na aula de hoje. Você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha, apontador, lápis de cor e hoje nós iremos utilizar também tesoura, cola e 6 quadradinhos de papel. Você pode utilizar uma folha do seu próprio caderno para recortar esses quadradinhos ou algum outro papel que você tenha à disposição na sua casa, combinado? Vou dar um tempinho para você recortar esses papéis e organizá-los sobre a sua mesa aí na sua casa para a gente usar depois. Material organizado? Chegou a hora de registrar as informações da aula de hoje no seu caderno. Coloque a data de hoje, aula 50 e LP de língua portuguesa. Tempo para o seu registro. Registrou as informações no caderno direitinho? Antes de relembrarmos
o que vimos na aula anterior, eu tenho uma surpresa para vocês. Olha só. Tem uma sacola aqui. O que será que tem nessa sacola que vocês imaginam? Vamos abrir? Outra sacola. Vocês já estão vendo um pouquinho do que tem dentro dessa outra sacola. Vou tirar aqui então. Tem um pacote. O que será que tem dentro desse pacote? Estão lembrando de alguma coisa? Vamos abrir. Divertido é rasgar o embrulho, não é mesmo? Olha só, crianças. Tem mais um pacote. O que isso lembra vocês da nossa aula anterior? Será que realmente vamos descobrir o que tem aqui dentro desse pacote agora? Ainda não. Olha só, tem outro pacote aqui. Eu já estou vendo uma pontinha do que tem aqui dentro. Acho que agora nós, enfim, vamos descobrir o que tem dentro desse pacote. E olha só, crianças! É a bruxinha Elisa, personagem do nosso conto. O conto que nós lemos na aula anterior. Ela vai ficar aqui, junto do baú lilás estrelado. Isso não lembrou as passagens lá que tínhamos no conto? Do baú, que tinha uma caixa, que tinha outra caixa dentro. Você já viu alguma situação semelhante a essa? Já presenciou alguém abrindo presentes com vários embrulhos dentro? Isso é muito comum em brincadeiras que chamam de amigo secreto, não é mesmo? As pessoas envolvem os presentes em vários embrulhos para fazer um suspense, realmente criar uma surpresa para a pessoa que vai receber o presente. E foi isso que nós vimos acontecendo lá na nossa aula anterior, quando nós abrimos o baú e tinha diversas coisas dentro dele. Nós também descobrimos o título do conto substituindo algumas letras. Vocês conheceram a Eloy Elizabeth Bocheco, autora do livro que nós lemos, e então fizemos a leitura do conto. Lembram do conto? Então, agora vocês vão conhecer a Adélia Terezinha de Abreu. Ela é contadora de histórias e ela vai contar um pedacinho da história, o pacote que estava no pote para vocês. Vamos conferir? Olá, amiguinhos. Sou a Adélia, contadora de histórias da cidade de Curitiba. Hoje eu vou contar para vocês a história deste livro, o pacote que estava no pote. A escritora Eloy Elizabeth Bocheco, a ilustradora Maria Inês Piecas, da editora Paulinas. A bruxinha Elisa ganhou um baú que foi da mãe da bruxa Cristina, que é mãe da bruxinha Elisa. Hoje, o baú está pintado de lilás estrelado, mas amanhã eu não saberia dizer para vocês de que cor ele vai estar, porque a bruxinha Elisa vive mudando as cores do baú. Um dia é verde salpicado, outro dia amarelo quindim, de repente azul enluarado, súbito fica cor de concha recém-encontrada. O certo é que dentro do baú tem uma caixa. Dentro desta caixa, outra caixa. Dentro dessa outra caixa, um saco de algodão. Dentro do saco de algodão, um pote de louça. Dentro do pote de louça, um pacote. Bem fechado, lacrado, amarrado, carimbado. E tem um recadinho. Para abrir este pacote, fale com a andorinha Lica em véspera de lua cheia.
E então, relembraram? Só o comecinho da história. Daqui a pouco a Adélia vai contar mais uma parte para vocês. Aguardem! Na aula anterior, vocês então conheceram um pouquinho mais sobre a autora, algumas obras dela, bem como a ilustradora e suas obras. Nós fizemos uma atividade com baús coloridos, lembram que vocês tinham que pintar no caderno? E também pensamos sobre o significado da palavra súbito lá no conto que nós lemos. Na aula de hoje, nós vamos retomar partes desse conto. Eu trago para vocês esse trecho. Acompanhe a leitura na sua tela. A bruxinha Elisa chegou da escola primária de adivinhação. Foi mexer no baú e resolveu que iria procurar a andorinha Lica para saber o que havia naquele pacote. Lembraram desse trechinho? Então, nesse trecho, nós damos início aos acontecimentos do conto, porque a Elisa decidiu que ela queria saber o que havia dentro do pacote. Então, ela saiu em busca de ajuda. Esse é o momento em que os eventos começam a se desencadear no nosso conto. Agora, vocês vão ouvir mais um trecho contado pela Adélia. Vamos relembrar mais esse trecho para fazermos atividades depois, combinado? A bruxinha Elisa chegou da escola primária de adivinhação e decidiu que iria procurar a andorinha Lica. Afinal de contas, queria saber o que tinha no pacote. Lembrou-se da amiga abelha e foi procurá-la. Ai de mim, rainha das abelhas, onde eu encontro a andorinha Lica em véspera de lua cheia? Vá até a bica, disse a abelha. Ao lado da bica tem uma pedra. Em cima da pedra tem um leque. Em cima do leque tem uma coruja. Pergunte a ela. Lá foi a bruxinha Elisa. Ai de mim, rei das corujas, onde posso encontrar a andorinha Lica em véspera de lua cheia? Olha para a banda da cerejeira, disse a coruja. Ao lado da cerejeira tem um cesto. Dentro do cesto, uma espiga de milho. Em cima da espiga de milho está o pardal. Peça ajuda a ele. Rapidamente a bruxinha foi para a cerejeira. Ai de mim, rei dos pardais, onde eu encontro a andorinha Lica em véspera de lua cheia? Tá vendo aquele formigueiro? Perguntou o pardal. Para lá do formigueiro tem uma cerca. Para lá da cerca tem um pé de pitangas. No pé de pitangas está o sagui. Pergunte a ele. A bruxinha Elisa passa o formigueiro, passa a cerca, alcança o pé de pitangas. Ai de mim, rei dos saguis, onde encontro a andorinha Lica em véspera de lua cheia? Cruze a ponte do fantasma e você vai chegar a uma moita de capim. Na moita de capim tem uma bota. Sobre a bota está voando a borboleta. Pergunte a ela. A bruxinha não perde tempo. Cruza a ponte, chega à moita, avista a bota e já vê a borboleta voando. Ai de mim, rainha das borboletas, onde eu encontro a andorinha Lica em véspera de lua cheia? Vá até o bambuzal, disse a borboleta. Para frente do bambuzal tem uma moita. Ah, uma moita não, uma fonte. Na fonte mora a mãe d'água. Pergunte a ela. Lá vai a bruxinha, pula aqui, pula acolá, até a fonte. Ai de mim, rainha da mina d'água, onde posso encontrar a andorinha Lica em véspera de lua cheia? A andorinha Lica? Ah, ela vem pousar nos galhos da amoreira toda véspera de lua cheia. Muito bem, ouvimos mais um trecho da história narrada pela Adélia. Vejam na tela 2 trechinhos que a Adélia contou para vocês e que fazem parte lá do conto. Eu vou fazer a leitura. Primeiro retângulo azul. Ai de mim, rainha das corujas,
Onde posso encontrar Andorinha Lica em véspera de lua cheia? Segundo trecho, agora no retângulo verde. Ai de mim, rei dos saguis, onde posso encontrar Andorinha Lica em véspera de lua cheia? Vocês observaram que nesse conto a história é narrada de maneira repetitiva, ou seja, acontece sempre a mesma coisa? O mesmo fato se repete várias vezes? Nesses dois trechos que eu fiz a leitura e nos trechos que a Adélia contou para nós percebemos essa repetição para vários personagens do conto. E agora nós vamos pensar sobre esses personagens, combinado? Olhem lá. Para quem Elisa repetiu a pergunta? Vejam, crianças, aqui eu tenho uma imagem lá do livro. Lembram que no final do conto aparece a foto que a Elisa tirou e os animais, ali os personagens com quem ela conversou durante o conto. Agora nós vamos pensar naqueles personagens para quem ela repetiu a pergunta. Lembram que ela sempre começava: ai de mim, rainha das corujas, ai de mim, rei dos pardais. Vejam que aqui eu tenho 7 personagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque eu tenho a coruja, a mãe d'água, o sagui, a abelha, a borboleta, a andorinha e o pardal. Porém, para a andorinha, a Elisa não fez a mesma pergunta, ela não repetiu a pergunta que ela fez aos outros personagens. Então, nós vamos pensar só naqueles para qual ela repetiu a pergunta. Lembram dos quadradinhos que eu pedi para vocês separarem lá no começo da aula? Então, agora nós vamos usar esses quadradinhos. Vocês vão registrar no quadradinho apenas a inicial do nome dos personagens para quem a Elisa repetiu a pergunta. Vejam lá. Então, tem o sagui, né? Sagui começa com a letra S. Então, lá no quadradinho de papel agora, você registra somente a letra S do sagui. Outro animal que temos aqui, outro personagem, é a abelha. A abelha começa com a letra A. Então, você vai registrar no quadradinho a letra A. Pegou o lápis, está fazendo o registro? Isso mesmo, letra A. Mais um. O pardal. Pardal começa com a letra P. Então, faça lá no seu quadradinho a letra P. Já temos 3 quadradinhos, mas mais 3 ainda. Borboleta. Borboleta começa com a letra B. Registre aí no seu quadradinho a letra B. Mãe d'água. Mãe d'água é formado por 2 palavras. Nós vamos registrar apenas a inicial da palavra mãe, que é a letra M. Mãe d'água é um personagem do folclore brasileiro. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa lenda, vocês podem fazer uma pesquisa depois para conhecer a lenda da Mãe d'Água. E o último quadradinho que vocês vão registrar a letra inicial é em relação à palavra coruja. Coruja começa com a letra C. Então, faça aí letra C no último quadradinho. Confira se você fez todas. Vou repetir. S, A, P, B, M e C. Agora, você consegue recordar em que sequência esses personagens apareceram lá no conto? Qual foi o primeiro personagem para quem a Elisa pediu ajuda? Lembram? Para a abelha. Então, aí no seu caderno, organiza o A, coloca o A primeiro, que é o A da abelha, certo? Depois da abelha, ela pediu ajuda para
a coruja. A abelha indicou que ela procurasse a coruja. Então, a segunda letrinha que você vai colocar do lado do A é a letra C. Combinado? Ela pediu ajuda para a abelha, para a coruja e depois, para quem foi? Lembram? Foi para o pardal. Então, você vai pegar o quadradinho com a letra P e vai colocar A, C, P. Depois do pardal, ela conversou com o sagui. Sagui é uma espécie de macaco. Então, a próxima letra que você vai colocar é a letra S. Depois da letra S, vem o próximo personagem, a letra do próximo personagem, que foi a borboleta. Então, você vai colocar a letrinha B de borboleta. E o último personagem com quem ela conversou e para quem ela repetiu a pergunta foi a mãe d'água. Então, a última letra é a letra M. Então, lá no seu caderno, agora você vai colar essas letras na ordem, na sequência em que esses personagens apareceram no conto. Observe lá como é que você deve colar. Então, a letra A, C, P, S, B e M. Um tempinho para você colar e a gente já continua. Agora que você já colou as letras na sequência em que os personagens aparecem lá no conto, chegou a hora de desenhar. Observe aí na sua tela. Você vai desenhar um formigueiro, uma cerca, um pé de pitangas e um sagui. Lembra que eu falei que o sagui é uma espécie de macaco. Você vai fazer o desenho do seu jeito, à sua maneira. Não precisa fazer desenhos muito grandes. Faça do seu jeitinho no seu caderno esses desenhos que você vai acompanhar a leitura de alguns trechos do texto depois, acompanhando essas imagens, combinado?
E aí, fez os seus desenhos? Então agora eu vou ler um trechinho do texto e eu vou dar pausas para que você me ajude aí em casa na leitura. Você vai olhar para o desenho e vai falar o nome dele completando a minha leitura, combinado? Vamos lá então? Observe na tela. Tá vendo aquele formigueiro? Isso mesmo, tá vendo aquele formigueiro? Perguntou o pardal. Pra lá do formigueiro tem uma... Isso mesmo, tem uma cerca. Pra lá da cerca tem um pé de pitangas. No pé de pitangas tem um sagui. Isso aí. Pergunte a ele. Observem, crianças, que em vários trechos do conto isso acontece, de que um elemento vai se acumulando sobre o outro, porque o conto que nós lemos é um conto de acumulação. Ele se dá de maneira repetitiva e acumulativa. A Elisa tem um problema, ela busca ajuda, aparece um personagem que não consegue resolver o problema dela, mas dá orientações para ela, dá conselhos, a ajuda, acumulando coisas para ela fazer. Isso é uma característica do conto que nós lemos. Nós vemos vários trechos do texto em que isso acontece. Vejam lá, outro fragmento do texto em que isso também acontece. Acompanhe a minha leitura. Olhe para a banda da cerejeira, disse a coruja. Ao lado da cerejeira tem um cesto. Dentro do cesto tem uma espiga de milho. Na espiga de milho tem um pardal. Peça ajuda a ele. Perceberam novamente essa acumulação de coisas a fazer? Agora eu quero que você olhe atentamente para esse trechinho do texto de novo. Tem uma palavra que está destacada em vermelho. Que palavra é essa? Vamos ler juntos? Só a palavra em vermelho. É a palavra banda. Isso mesmo. Quando a professora fala banda, qual é a imagem que vem à cabeça de vocês? É essa imagem? De um conjunto musical? Mas será que banda no texto, lá no nosso conto, tá com esse sentido? Com o sentido de conjunto musical? Vamos consultar o dicionário para saber quais são alguns significados da palavra banda? Vejam lá. Nesse trechinho do dicionário tem 3 significados para a palavra banda. Um deles significa parte lateral ou disposta lateralmente. Significa lado. Significado número 2. Parte, especificamente a lateral, ou metade de alguma coisa. Cada uma das duas partes de algo que se divide ou parece dividido longitudinalmente. Um exemplo, quando eu falo uma banda de maçã. E o terceiro significado, que é aquele que nós pensamos primeiramente, que é um conjunto musical formado por instrumentistas. Muito bem, agora nós vamos registrar no caderno
os significados dessa palavra, da palavra banda, para depois a gente analisar qual é o significado dessa palavra, aliás, lá no nosso texto. Combinado? Então, lá no seu caderno, faça o seguinte registro. Escreva a palavra banda e você pode destacar ela com um lápis colorido. Aí você vai anotar resumidamente o significado das palavras que nós encontramos lá no dicionário. Lado, metade e conjunto musical. Vou dar um tempo para você registrar essas palavras no caderno e a gente já volta para completar a atividade. Então, agora nós vamos pensar lá no conto, nesse trechinho que nós lemos. Será que a palavra banda significa lado, metade ou conjunto musical? Quando eu falo, olhe para a banda da cerejeira,
Eu estou falando, olhe para o conjunto musical da cerejeira? Não, não é mesmo? Nada a ver. E se eu falar, olhe para a metade da cerejeira? Também não combina com o texto, não é mesmo? Então, o significado da palavra banda é o significado lado. Olhe para o lado da cerejeira. Então, lá no seu caderno agora, você vai fazer um X ao lado da palavra lado. Isso mesmo. Pegue um lápis colorido e faça um X ali do ladinho da palavra lado, que é o significado da palavra banda, lá no conto que nós lemos. Fez o X? Muito bem. Preste atenção agora. Eu vou colocar na tela 3 frases, onde temos a palavra banda. E você vai me ajudar a pensar quais dessas frases a palavra banda também significa lado, igual lá no conto. Primeira frase, lá no retângulo verde. Cortei a banda podre da maçã. Lá no retângulo azul agora. A banda curitibana promove uma live solidária neste sábado. E no último retângulo, na banda da casa tem um canil. E aí, já conseguiu identificar quais frases têm o mesmo significado, a palavra banda, igual lá no conto? Vejam lá. Na banda da casa tem um canil. Eu posso falar que é ao lado da casa tem um canil? Isso mesmo. Então aí, nesta frase, a palavra banda também tem o significado de lado. Cortei a banda podre da maçã. Posso falar que cortei o lado podre da maçã? Sim, então nesta frase, a palavra banda também tem o significado de lado. Mas será que nessa frase também não poderia significar metade? Se eu falar, cortei a metade podre da maçã, se a maçã estiver com metade dela estragada, também posso usar a palavra banda neste sentido, certo? Agora, nós vamos para o nosso alfabeto. No alfabeto de hoje, nós vamos colocar as palavras formigueiro e sagui, que utilizamos em uma atividade anterior. Vamos lá, então. A palavra é formigueiro. Qual é a letra inicial da palavra formigueiro? Isso mesmo, é a letra F. Vamos localizar a letra F no alfabeto, então? Vamos começar. A, B, C, D, E, F. Eu tenho a letra F e o referencial é a palavra floreira, que eu vou substituir agora por formigueiro. Então, eu vou trocar floreira por formigueiro. Observem, letra maiúscula, letra minúscula, nos dois formatos. Vamos à próxima palavra? Muito bem, agora a palavra que vamos colocar é a palavra sagui, a espécie de macaco. Sagui começa com a letra S. Estávamos no F do formigueiro. Vamos continuar até localizar o S? F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Aqui no S eu já tenho o referencial do nome da palhaça, a palhaça Semila. Então, nós vamos substituir pela palavra sagui. Então, eu vou trocar aqui pela palavra sagui. Observem as letras que nós utilizamos para escrever a palavra sagui. Todas em maiúsculas e aqui em minúsculas. Vamos concluir agora a leitura do alfabeto. Estávamos no S do sagui, T, U, V, W, X, Y, C. Muito bem, agora eu tenho um desafio para vocês. Confiram aí.
situações de acumulação e registre no caderno com desenhos ou palavras. Você vai fazer da maneira que você desejar, desenhando ou escrevendo. Como assim situações de acumulação, professora? Vou dar alguns exemplos para você se inspirar. Quando eu coloco a meia no pé, o pé dentro do sapato, o sapato em cima de um banco, estou fazendo uma situação de acumulação. Pense em um objeto, a colher dentro da gaveta, a gaveta no armário, o armário na cozinha, a cozinha na casa, a casa no bairro, o bairro na cidade e assim por diante. Então, existem várias situações em que a gente pode acumular. Então, eu desafio você a registrar uma acumulação dessa no caderno. Lembre-se, pode-se usar desenhos ou palavras. Conseguiu fazer? Não deu tempo? Não tem problema, você pode terminar depois, combinado? Crianças, foi um prazer estar com vocês hoje. Aprendemos muita coisa juntos e nos vemos na próxima aula. Fiquem bem, se cuidem.